Olá pessoal, aqui é Amanda Piontekowski do Orientação do Alto, onde eu ensino e oriento sobre astrologia, cartomancia, visão sistêmica e etc. Bom, gente, o tema do vídeo de hoje é sobre saúde mental. Como identificar algum tipo de falta de saúde mental no mapa astrológico natal. Eu peço um pouquinho de compreensão, gente. Eu não sou médica, não sou psiquiatra, não sou neurologista, não sou psicóloga. Eu apenas consigo identificar os senhores da mente se tem alguma possibilidade de alguma dificuldade, algum desafio. Então, eu não estou passando laudo, não é forma de identificar, assim, de trazer algum tipo de diagnóstico, tá? Procurem um profissional. É simplesmente uma análise de tentar entender ali o que está acontecendo. Elas podem ser de graus diversos, né? Então, tenha um pouquinho de cuidado nessa autoanálise do próprio mapa e também para quem quiser uma consulta para que eu analise o próprio mapa, né, seu próprio mapa, tem meu contato aqui na descrição do vídeo. Sobre qualquer tipo de falta de saúde mental, a gente vai ter inúmeros tipos de nomenclaturas das doenças, né? Sejam elas transtornos de qualquer tipo de personalidade, de desordem, pode ser circunstancial, pode ser crônico, enfim, gente, são variáveis, né? Mas a gente tem um pouco de possibilidade de encontrar uma correspondência simbólica em relação a isso. Encontrando essa correspondência simbólica, também tem como a gente ver se é algo mais circunstancial ou se é algo realmente inato, um pouco mais difícil de tratar, um pouco mais demorado, né? Então, cada caso é um caso também. A gente pode olhar para o próprio mapa natal, a gente pode olhar para o mapa progredido. Às vezes é algum trânsito, então é bem circunstancial, né? Algum geracional que esteja passando ali pelos significadores da mente. Isso pode gerar algum tipo de confusão momentânea ou um estresse momentâneo que desencadeia algum tipo, né, de transtorno, mas que não necessariamente vai ser algo crônico, tá? Então, tenham bastante cuidado, tá? Então, os senhores da mente, eles são Mercúrio e a Lua, o pensar e o sentir. O Mercúrio, ele é um planeta bem rápido, né? Ele está sempre pertinho do Sol, não tão rápido quanto a Lua, que tem apenas 28 dias, então assim como a nossa mente também é rápida. A parte mais de observar e de transmitir é o Mercúrio, porque ele é sempre ponte. Ele é o ponte entre o externo e o interno, e o interno e o externo. Tanto que ele era o psicopompo, né? O que levavam as almas até o mundo dos mortos. O Mercúrio, o Hermes, ele estava sempre transitando entre reinos. E o hermético, a palavra em si, né, também vem de algo secreto, assim como a nossa mente, os nossos pensamentos, teoricamente são só para nós, né? Mas, enfim, há controvérsias. O símbolo do Mercúrio, ele é uma bolinha com uma cruz embaixo e uma anteninha, né? Tem essa captação lunar e ele transmite para a matéria. A Lua é somente o símbolo lunar. Ela tem relação com as mudanças de fase, mudança de estação, né? Das marés, estação é o sol, vamos com calma. Dia e a noite, né? Então ela aparece ali quando tá de noite, ela fica visível, mas nem sempre, porque ela tem essa questão dessa oscilação. Assim como as águas, os fluidos corporais, a vitalidade, o ciclo das mulheres, todo o ciclo de vida na Terra é modulado pela Lua. Então a Lua ela vai trazer o armazenamento, a memória, essa questão de uma concentração de vitalidade e a manutenção dessa vitalidade no corpo em si. O ciclo das mulheres é o maior exemplo disso, né? Quando ela tá fértil, quando ela tá infértil, é tudo modulado e regulado pela Lua. Ou pelo menos sem essa correspondência, né? A gente, né, vamos olhando. Enfim, então o Mercúrio ele vai trazer um conhecimento, a Lua ela vai armazenar ou expulsar aquele conhecimento e o Mercúrio de novo ele vai transmitir ou não aquele conhecimento dentro das várias linguagens. Então é uma questão do Mercúrio ele ser um lado mais lógico e organizacional e a Lua ela é mais de armazenamento. Então qualquer tipo de aflição a esses senhores da mente pode ser um indício de algum tipo de problema. A memória demais, a pessoa também não está fazendo as podas neurais necessárias e, consequentemente, pode ter uma dificuldade de reprocessamento de traumas. Então, uma tendência maior à depressão, à melancolia, a transtornos relacionados aí com uma dificuldade no desapegar. A pessoa fica muito
fissurada naquela mesma situação, né? A gente vê casos como, por exemplo, no autismo também, né, além da depressão. E memória de menos também não é legal, né? Se a pessoa tem ali uma poda neural muito grande, ela muito acelerada, ela pode ser ansiosa. A gente pode encontrar debilidades na Lua, como o exílio, a queda, como uma Lua em Escorpião, uma Lua em Capricórnio, pode ter problema de memória, seja para mais ou para menos também, tá? E aí, para ter um discernimento se vai ser para mais ou para menos, gente, depende. Eu acho que alguns casos de Lua na 12, a pessoa já vi geralmente muito desapegada, né? Nada tem muita importância, então ela acaba ficando desmemoriada, justamente por essa pouca importância, um distanciamento, um desapego, né? E em alguns casos a pessoa é muito nostálgica, né? Então depende. A Lua em Escorpião ela tende a ser um pouquinho mais apegada, né? Um pouco de dificuldade de fazer essas podas, né? Se renovar do jardim, né? Das memórias. E a Lua em domicílio também pode não ser tão favorável, né? Que é o caso da memória demais, também pode ser encontrada no signo de Câncer e Touro. Então, a pessoa é muito apegada nos sentidos, nos sentimentos, nas memórias, ela quer ficar revivendo e revisitando aquilo. Uma lua angular também pode não ser sempre favorável, porque ela tem essa relação de apego com as coisas, ela quer estar sentindo algo o tempo todo e sentindo algo intensamente o tempo todo. Então, pode ter um pouco de dificuldade ali, né, em lidar com algumas questões práticas. Um outro ponto, se Mercúrio e Lua não têm aspectos entre si, também pode ser ruim porque tem uma desconexão entre o racional e o emocional, entre o pensar e o sentir. Então, o ideal é óbvio que para uma mentalidade mais saudável seria principalmente um trígono entre Mercúrio e Lua. Conjunção eu acho que fica muito forte, mas pode ser favorável. Mas o trígono é o aspecto mais harmônico e mais favorável. O sextil, né, também pode ser bom dentro de algumas circunstâncias. Mas de forma alguma, o pior de tudo é quando não tem aspecto. Quando Mercúrio tá de um lado, a Lua tá do outro, e eles não se conectam por aspecto nem por signo de forma alguma, não tem nem recepção nem nada. A pessoa normalmente tem uma desconexão, uma discrepância muito grande entre o que ela pensa e o que ela sente. Ela não consegue armazenar o que ela pensa, ela não consegue organizar o que ela pensa. Então é muito difícil, ela precisa ter um esforço muito maior para isso. Um testemunho de ansiedade é quando a gente tem um dos senhores da mente anaréticos. Na verdade, qualquer grau anarético pode dar uma ansiedade muito grande, mas quando a gente tem Mercúrio e Lua anarético, isso fica acentuado. Grau anarético é quando tá 28 a 29 graus de qualquer signo, e que tá quase mudando, então a pessoa tá sempre no quase. O Mercúrio, quando ele tá oriental, quando ele tá nascendo antes do Sol, a pessoa também tem pouco ou quase nenhum controle sobre o que ela pensa. E isso também pode ficar bem difícil. Não chega a dar algum tipo de transtorno, mas tende a gerar uma certa ansiedade. Porque a pessoa não consegue, ou às vezes ela não quer aquietar os pensamentos. Então ela não tem controle sobre aquilo que ela pensa, porque o Mercúrio está indo à frente, os pensamentos estão indo à frente do que ela, tá? Mas como eu falei, repito, quando a gente tem algum maléfico envolvido, é sempre muito difícil. Urano, Netuno e Plutão, com os senhores da mente, principalmente conjuntos, é algo bem tempestivo e algo muito difícil de lidar, tá? Quanto mais próxima a conjunção, mais difícil de lidar, tá? É óbvio que a gente vai ter oitavas de manifestação, de uma manifestação melhor e mais harmônica e etc. Claro, né? Mas isso nem sempre acontece, porque é muito difícil para a gente conseguir manifestar isso. Tá muito distante, sabe? Então é muito longe da nossa realidade. Então é uma energia de uma sutileza muito grande que quando a gente entra em contato, mesmo que sem querer, né? Porque veio assim no nosso mapa, a gente acaba desandando ali, né? Tendo dificuldade. Então, por exemplo, eu fiz aqui vídeos sobre a Lua com Urano e a Lua com Netuno, né? Cheguei a nem fazer a Lua com Plutão, porque é muito pesado e são pessoas muito inflexíveis para receber críticas. Até as que não são tão mal trabalhadas assim, as que se trabalharam muito e melhoraram muito, etc. Ainda assim, elas têm dificuldade de se perceber e têm dificuldade de lidar com algumas assim, circunstâncias, tá? Mas enfim,
não é só isso que causa dificuldade, né? Volta e meia tem uma outra coisa que a pessoa tem dificuldade, né, de lidar com ela mesma. Enfim, então, Mercúrio com Netuno, por exemplo, a pessoa pode ter uma dificuldade de proferir coisas condizentes com a realidade, de ser lógica, né? O Mercúrio com Urano, ou a Lua com Urano, a pessoa tem algo muito agitado, né? Com sinapses muito rápidas, alguma coisa que vai além da conta do normal. Então, pode ser alguma coisa relacionada com ansiedade, alguma coisa assim, hiperatividade, né? O TDAH e tal. A gente tem a bipolaridade sendo muito vista também com Urano, mas às vezes também com coisas mutáveis, né? Signos mutáveis ou coisas que oscilam muito, né? Aspectos com planetas que oscilam muito. Enfim, e é claro que dentro da falta de saúde mental a gente não pode esquecer, é claro, da questão espiritual, tá? Eu falei da casa 12? Acho que eu falei um pouquinho da casa 12, né? Como Luana 12, falei só isso. Então, assim, a casa 12 são os maus espíritos. Então é onde a gente perde o livre-arbítrio. Tudo que tá nela a gente não tem controle sobre, não tem domínio sobre aquilo. Então, consequentemente, se a gente tem a Mercúrio ou a Lua ali, a gente vai ter dificuldade de ter controle sobre, domínio sobre, a não ser que faça um aspecto com o regente do ascendente ou com o Sol e aquilo fica amenizado, tá? Mas, no geral, de qualquer forma, tende a ser difícil. Outra coisa que pode desencadear problemas, né, de desordem de saúde mental são o fato de você mexer com alguma questão espiritual e não ter proteção. Ou, né, mexe sem ter proteção, ou não tem proteção e acaba... Proteção espiritual, gente, é básico, tá? É batismo, é confissão, é sacramento, não tem pra onde fugir. É o básico do básico do básico. Essas coisas não são nem pra você ser salvo, é só pra você não... Talvez, né, não ficar tão à mercê de vexações e coisas ruins, tá? Básico. E é óbvio que pode gerar, né, qualquer tipo de dificuldade. Não tô falando pra gente ficar achando que é só isso, né? Eu acho que às vezes é um caso, às vezes é outro caso, às vezes tem um pouquinho dos dois, né? Então tem que ter esse discernimento que fica para um profissional. Eu não faço diagnóstico, eu não posso dar laudo, eu não posso dar tratamento, eu posso identificar um potencial tendência a, tá? Como eu mesmo tenho a Lua com Netuno, tá? Então, numa órbita de 5 graus, mas querendo ou não, tá ali perto, né? Já é bastante pra Lua. Então, eu tenho que, obviamente, cuidar pra não ficar viajando na maionese, né? Pra não ficar saindo muito da realidade, de tratar melhor os estranhos do que meu marido, de ficar meio saudosista, de escapista, né? Uso de qualquer tipo de substância depressiva, enfim, são coisas da Lua com Netuno, de querer fugir da realidade, de não se sentir bem em lugar nenhum. Né? E se entra nessa pira de não pertenço a esse lugar, eu não sou daqui, eu não faço parte desse sistema, eu não faço parte desse mundo, aí entra num orgulho, numa soberba e quebra as pernas, né? Então sempre tem que tomar muito cuidado. Então, gente, tenham bastante zelo, bastante cuidado, tá? Antes de ficar falando, ah, nossa, é por causa disso, por causa daquilo e não sei o quê. Enfim. E é óbvio que ter qualquer um desses testemunhos ou mais de um desses testemunhos, o mapa, ele por mais que ele seja natal, ele não mude, a gente tem progressão, a gente tem trânsito, a gente tem sempre oportunidades de melhora, de crescimento, de desenvolvimento. A minha Lua com Netuno, por exemplo, ela me ajudou muito a ter sensibilidade artística, ter sensibilidade de poesia, né? Então, de ter sensibilidade também de empatia. Então, sim, não é o fim do mundo. Tem oitavas melhores de manifestação, tá? Principalmente com os geracionais. Só é muito difícil, é muito pesado, tá bem? Então, gente, deixem aqui nos comentários dos vídeos outros temas que vocês gostariam de ver aqui no canal, tá?
Para uma análise profissional é só agendar uma consulta. Tenham sempre muito cuidado com esse tipo de análise, tá? O máximo que eu consigo ver também se é algo provisório, se é algo que é mais difícil de lidar ou é mais fácil. Eu consigo traçar algum rumo dentro de algum aspecto simbólico, né? Como eu falei, que cada tipo de falta de saúde vai ter uma série de características, então é possível também identificar quais são essas características, né, fazendo essa correspondência simbólica. Mas não é laudo, gente, pelo amor de Deus. Eu falei, né, se eu for só pela minha lua com Netuno, eu já tava internada, pelo amor de Deus. Eu tava depressiva, internada, né, tomando um monte de remédio psiquiátrico. Não é esse o caminho, tá bom? Vamos com calma, ok? Vamos com calma. Também a gente pode identificar, às vezes, se é um excesso de energia que precisa ser melhor gasta, ou se é uma energia realmente descompensada, como é que funciona, enfim. São vários e vários porquês. Às vezes pode ser que não afete a mente, pode ser que dê uma gagueira, pode ser que dê algo na fala, no caso do Mercúrio, né? Na questão da Lua pode ser algo mais emocional e não necessariamente relacionado à memória. Então a gente vai ter várias possibilidades de manifestação, tá? Tenham cuidado com esse tipo de análise. Eu também relutei bastante para fazer esse vídeo, mas enfim, né? Enfim, não se esqueçam de ajudar no engajamento se você gosta desse tipo de conteúdo. Curta, comente, compartilhe com alguém que vai gostar desse tipo de conteúdo. Me ajuda muito, né, para ter mais alcance. Se caso você não queira fazer uma consulta, não tem problema nenhum. Mas ajude o canal ter alcance, porque ajuda bastante meu trabalho, porque eu estou aqui para divulgar meu trabalho, né, gente? Além de passar conhecimento que eu adoro. Enfim, vou ficando por aqui e até a próxima!